Bom, pessoal, acho que já estamos aqui então, né, gravando. Vamos aí, combinamos então de fazer essa roda de conversa também, possibilitar a gravação para os nossos colegas, né, que não puderem estar junto aqui. Mas queria começar então abrindo e agradecendo a presença de vocês, a presença da professora Luciana, que mais uma vez compartilha com a gente essas experiências, né? Fico muito feliz e muito emocionada mesmo, Luciana, porque é só te chamar que você diz sim, né? É uma disponibilidade, por mais que a gente defenda, a gente sabe da importância de compartilhar, né, as nossas produções, compartilhar o conhecimento. É muito bonito ver, né, a forma como você faz isso de pronto, assim, quando a gente chama, a gente tem chamado bastante, e você tem sempre, além de ser um trabalho que nos provoca muito, né, nos desafia, a formação de todos nós nos deparamos com o quanto a gente precisa descobrir e saber, né, o quanto ainda estamos em processo de formação o tempo inteiro, e teu trabalho mostra isso para todos nós, né? Ainda tem essa tua disponibilidade sempre que possível, mesmo diante de tantas atribulações aí, estava aí no tempo de tese, né, envolvida com as atividades, está sempre disponível, então eu quero começar te agradecendo. A gente está fazendo essa atividade como uma atividade ligada às disciplinas de estágio supervisionado na FEBEF, estágio 1, estágio 4, mas aberta também aos estágios 2 e 3 dos outros professores que estão com essas disciplinas, né, na tentativa de aproveitar a oportunidade, né? Não está muito longe de ser o ideal para a gente na realização de um estágio, mas é o que a gente tem por hoje, tem uma responsabilidade com as escolas, eu acho que a unidade se coloca nessa condição, né, ao fazer essa opção, por aguardar até maio para retomar presencialmente a ocupação também da escola básica, e está fazendo isso aos poucos também na universidade, né? Então, a gente está tentando aqui achar formas, e acontece muito na estrada de um professor, né? Tudo meio caótico, muito difícil, desafios gigantes, a gente acha que nada vai dar certo, e acabam aparecendo experiências muito interessantes também de formação. A gente está vivenciando isso em vários encontros, eu tenho certeza que hoje não será diferente. Então, queria passar a palavra para a Luciana para ela se apresentar. A gente intitulou essa roda de conversas de trajetórias e desafios da docência. A ideia é conversar com os professores que estão na educação básica, que estão produzindo ensino, pesquisa nas escolas e que tem muito a compartilhar e ensinar para quem está em formação inicial, para quem está na universidade. Certo, Lu? Pode começar? Tá bom. Obrigada, Lorena. Mais uma vez, eu também agradeço o seu convite. A gente vem construindo uma amizade muito bonita aí de alguns anos, né? Que eu tive na FEBEF pessoalmente, dando uma palestra alguns anos atrás, e aí a gente acabou conversando, né? Se conhecendo. E aí a gente já vem esses anos, sempre que você me convida, eu tenho um prazer muito grande de estar com vocês, até porque eu também sempre gosto de falar que eu sou cria da UERJ, né? Você sabe muito bem. Eu me formei na Faculdade de Formação de Professores em São Gonçalo, né, na FFP, e sempre fico muito feliz quando eu venho conversar com os alunos da UERJ, porque eu me vejo muito em todos eles, né? Moro aqui no subúrbio do Rio, na Zona Norte, aqui no bairro da Penha. Então, a gente sabe o quanto que é uma luta, né, para quem é do subúrbio conseguir entrar numa universidade pública. Na minha época foi muito mais difícil do que agora, acredito que a sua época também, né? Então, assim, eu tenho muita felicidade de estar conversando com vocês e trazendo também toda a construção de uma geografia que eu não conhecia, de uma geografia que também não existia na época em que eu fui aluna, né? A gente não tinha nada de educação especial, nem educação inclusiva, não só nas disciplinas da educação, mas também na própria geografia, né? Agora é que a gente ainda consegue ter um pouco de alguma coisa, né, Lorena? Mas eu não conhecia nada a respeito. E aí foi tudo coisas que foram acontecendo e o caminho que eu acabei traçando dentro da geografia que me possibilitou essa construção dessa geografia voltada para os alunos com deficiência visual, né? Então, essa trajetória que você está falando aí, realmente ela começa 2 anos depois que eu terminei a FFP, e aí eu ainda não estava dando aula, mas aí por um convite de uma grande amiga que eu tinha, ela me solicitou que eu fosse fazer um teste num curso preparatório, naquela época para o supletivo, início dos anos 2000, e aí eu fui lá, para minha surpresa, era um curso preparatório para alunos surdos, né?
E aí, naquela novidade toda, eu falei assim, vou tentar. A resposta que eu já tenho é um não, né? Então, vamos ver o que vai dar nisso tudo. E aí, eu preparei a aula, e lá tinha um intérprete, já naquela época, ele já tinha intérprete de Libras, e aí eu consegui dar essa aula. Aliás, o que eu dou dica para vocês, que é muito interessante para quando a gente trabalha com alunos surdos, é a gente demonstrar para eles o quanto a gente está interessado em aprender com eles a Libras. Isso aí foi um ponto principal que eu descobri, que me levou dali para aquele curso a ser professora substituta no INES, que eu não sei se vocês conhecem, que é o Instituto Nacional de Educação de Surdos. Eu fiquei 2 anos lá como professora substituta de Geografia, aprendi muito com os alunos, né? A gente, no dia a dia, né? na vivência que a gente tem diária com eles, a gente, querendo ou não, a gente acaba aprendendo os sinais. Eu não digo nem a fluência na língua, né? Mas a gente consegue ter um diálogo com eles. E aí, dali, eu fui trabalhar em escolas particulares aqui no Rio de Janeiro, também escolas bilíngues. Depois eu fui para o Estado, né? Fui ser professora do Estado, na Baixada, a Baixada Fluminense. Então, uma outra experiência completamente diferente, porque até então eu tinha sido só professora da educação especial, eu não tinha pego ainda turmas com 45 alunos. Então, isso para mim foi um choque muito grande, né? Porque eu não tinha, como a gente fala, uma didática para estar envolvendo todos aqueles alunos nas minhas aulas. Isso também eu fui aprendendo no meu dia a dia. E é uma outra coisa também importante destacar, são os colegas, né? Os amigos que a gente faz também, professores que nos ajudam muito, né? Como no caso no instituto onde eu trabalho hoje, os professores que lá estavam quando eu cheguei foram fundamentais para o meu crescimento e para a construção dessa geografia. Aprendi muito com todos eles, de outras disciplinas, né? O que eles tinham de conhecimento na área deles, eu levei para a geografia. Então, é importante a gente destacar aqui também, né, que os amigos da profissão, os companheiros que a gente faz no dia a dia também são importantes, né, Lorena? E eu sei que você tem uma parceria muito bonita com a Vânia aí na UERJ, que é isso que a gente também leva na construção da nossa profissão, né? São as parcerias que a gente constrói. E aí, quando eu estava no Estado, eu resolvi fazer um curso de Braille, que até então tinha me chamado a atenção. E aí, no final daquele ano, eu abri o concurso para o Instituto, né? O Instituto Benjamin Constant, que é onde eu trabalho hoje. Eu não sabia trabalhar com pessoas cegas, só com pessoas surdas. E aí é uma didática, uma metodologia completamente diferente, né? Assim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. São mundos completamente diferentes, né? Então, quando eu fui para o IBC, eu não sabia trabalhar com cego, eu só sabia trabalhar com pessoas surdas, né? E aí a gente tende a confundir muitas coisas do que é Libras e do que é Braille, né? É bom deixar isso muito bem pontuado, porque a Libras é uma língua, eles falam essa língua que é completamente diferente da língua portuguesa, e o cego, ele usa o Braille na escrita, né? Ele fala a língua portuguesa, ele compreende tudo que a gente fala, mas a forma dele escrever é aquela forma de pontos, né? Os pontos Braille. Então, é uma construção de uma metodologia totalmente diferente, porque a partir do que a pessoa surda ela enxerga o que você está apresentando, mas ela não entende o que você fala na língua portuguesa. Né? Eu posso estar dando uma aula magnífica de um determinado conteúdo, como, por exemplo, Guerra Fria, e aquela pessoa surda achar que aquelas pessoas morrem congeladas de frio, mas, na verdade, não é isso, né? No entanto, quando você trabalha com uma pessoa cega, você está falando com ela, mas ela não está vendo o que você está transmitindo ali naquela aula, mas que você precisa, de alguma forma, fazer com que ela construa aquelas imagens que você está tentando apresentar, como um globo terrestre, você trabalhar com mapa. De que forma eu vou atingir essa pessoa para que ela consiga criar minimamente uma imagem daquilo que eu estou tentando explicar, uma forma de relevo, vamos dar um exemplo. Então, são coisas completamente diferentes que a gente vai aprendendo realmente, como se diz, na luta, né? Ali no chão da sala de aula todos os dias, né? E agora a gente está tendo uma experiência lá no Instituto, que é trabalhar com alunos com deficiência múltipla, além da deficiência visual. Esse aluno, ou ele é paralisado cerebral, ou ele é um cego autista, ou ele é cego cadeirante. Então, é uma outra composição completamente diferente do que
do que a gente tinha até alguns anos atrás, que era só o aluno cego, que é assim, a cegueira de fato não atrapalha ele em nada se a gente for comparar com esses outros alunos que muitos não chegam nem a falar, né? Então você não tem nem uma forma de linguagem de como é que você vai trabalhar com ele para que ele te dê um feedback daquilo que você está tentando ensinar. Então, é uma outra realidade completamente diferente de tudo que eu já trabalhei nesses anos que eu estou em sala de aula. Então, assim, a gente está apanhando muito, muito. Essa reunião que eu saí agora era exatamente para falar sobre esses alunos. E eles precisam de um tempo para o conhecimento minimamente fazer com que eles entendam. Então, cada um tem um tempo, cada um precisa de um atendimento mais específico. Então, assim, é o professor se debruçar exatamente naquele aluno, né? Então, são turmas mais reduzidas ainda do que nós temos na escola. Então, a gente tem uma turma com 3 alunos, uma turma com 4, para você dar um atendimento diferencial exatamente para aquele aluno ali que não fala, que não enxerga, mas que te escuta, né? Então, assim, é extremamente gratificante, mas também extremamente trabalhoso, tanto fisicamente como mentalmente. Deixa eu te fazer uma pergunta, só para não deixar para o final, para poder entender um pouco esse processo, Luciana. Quando você entra no IBC, você tem um trabalho de formação que o Instituto promove, e agora, nesse caso, com essa mudança também, né? Também está tendo, assim, além da redução, né, do número de alunos, como vocês estão sendo assistidos assim, para poder. Eu imagino que seja uma mudança mesmo, né? Então, E quando eu dentro do espectro da cegueira, você ainda tem as outras questões, né, da baixa visão, que também tem, né, dinâmicas diferenciadas. Como é isso na formação, assim, de você? Então, quando eu cheguei no IBC, eu só tinha o Braille, né? Era exigência do meu concurso ter o Braille, mas que não, na época não foi ofertado outros cursos, né? Eu já fui direto para a sala de aula. Mas no decorrer dos anos, eu fui fazendo outros cursos, sim. E com essas crianças com deficiência, a gente tem cursos que são oferecidos na escola, né? Onde a gente faz e aí tenta aplicar na sala de aula. Os alunos com baixa visão começaram. Eles também têm as especificidades deles, né? Então, a gente tem um outro material para trabalhar com eles em sala de aula, eu vou apresentar aqui daqui a pouquinho para vocês. A gente precisa, quando é um aluno albino que não tenha tanta claridade na sala de aula, né? Você precisa, se for usar o quadro, que esses alunos estejam mais próximos do quadro. Então, realmente são metodologias e didáticas completamente diferentes para você trabalhar. O que torna, muitas vezes, Lorena, o trabalho com um aluno com baixa visão um pouco mais difícil do que com o cego, né? Porque o cego, você sabe que ele só não enxerga. Então, você já tem os materiais apropriados para ele. Mas é quando você fala exatamente nas suas palavras a diferença de graduação da baixa visão, aí é mais complicado, porque tem alunos que no decorrer da vida escolar e até chegar à fase adulta, acabam se tornando cegos. Então, saindo da questão da escrita em tinta, que é a escrita que a gente usa, né, nós que enxergamos, eles precisam ir para o aprendizado do braille, né? Então, realmente, é muito mais complicado para quem é baixa visão do que para quem é cego, se a gente for colocar realmente nessas questões todas, né? Muitas vezes a pessoa que é baixa visão na rua, as pessoas não conseguem identificar, acham que ela enxerga normalmente, né? Mas não tem a dimensão do quanto deve ser difícil para uma pessoa que só enxerga numa lateral do olho, ou que se enxerga somente uma visão central, não consegue enxergar as laterais, ou então é uma visão que é nebulosa, que ela não consegue identificar as imagens muitas vezes, e a gente não tem noção do que é isso. Então, realmente, para baixa visão, em alguns casos, é muito mais complicado do que para quem é cego total, né? E aí, no caso de um aluno que enxergou e que vai se tornar uma pessoa cega, precisa de todo um trabalho na escola, né? De conscientização dele, da família, ir para uma orientação em mobilidade para aprender a andar com bengala, a usar o computador com 2 votos, né? Então, a escola tem essa preocupação. Isso é diagnosticado no setor médico que a gente tem lá, tá bom? Então, eu vou colocar agora a minha apresentação. Eu só pediria depois que vocês me informassem se já está aparecendo. Peraí.
Compartilhar. Está aparecendo? Tá, sim. Ah, então tá. Bom, aí aqui eu coloquei. Normalmente, quando eu vou fazer as minhas apresentações, eu pergunto se tem alguém cego com baixa visão. Mas aí, Lorena, não custa perguntar. Se tiver, por favor, me avise, porque aí eu posso fazer audiodescrição de algumas imagens, né? Dar uma apresentada nos slides de uma maneira melhor, tá bom? Então, se não tiver, eu não vou precisar ler, mas sim só apresentar o que está para vocês entenderem melhor, né? Então, eu coloquei a imagem do IBC, da fachada do IBC. Ele é localizado na Urca, na Avenida Pasteur, um quarteirão inteiro, né? Onde a gente tem uma construção neoclássica e ela é muito pensada aí nessa história que está nesse pequeno texto que eu coloquei, onde a escola ela foi idealizada por José Álvares de Azevedo, que era um jovem cego, na época do Império. Ele tinha uma condição financeira muito boa e a família enviou ele para estudar no Instituto de Meninos Cegos de Paris, que até então era a única escola de cegos que existia no mundo. E aí ele, retornando ao Brasil, jovem e ávido por ensinar outros jovens cegos, né? Ele vai ser professor da Adélia Sigor, que era uma jovem cega também, né? Ela era totalmente cega, que era filha do médico da corte, que era o médico do imperador, que era Xavier Sigor. E aí o pai ele fica tão impressionado com tudo que a filha dele aprendeu, que ele vai e comenta isso com o imperador, né? O imperador é muito interessado em saber melhor como é que aquilo tudo tinha acontecido. Ele pede para o Xavier Sigor marcar uma audiência para que o José Álvares de Azevedo vá conversar com ele. E lá ele demonstra, né, tudo que ele sabia, escrever em braille, fazer as leituras, apresentar lá o material que ele tinha para dar as aulas. E aí o imperador fica muito impressionado com tudo que ele vê, né, que ele observa. E aí José Álvares de Azevedo aproveita e leva a ideia para o imperador para se criar uma escola aqui no Rio de Janeiro da mesma forma como ele havia estudado lá em Paris, né? E aí ele compra essa ideia, e eu coloquei aí no texto para vocês o decreto, né? Onde a escola ela é criada em 12 de setembro de 1854, mas ela é inaugurada no dia 17 de setembro. Então, esse ano, se eu não estiver enganada nas minhas contas, ela vai fazer em torno de 177 anos de existência. José Álvares de Azevedo ele não consegue ver a inauguração da escola porque ele morre meses antes de uma doença. E aí quem vai ser o primeiro diretor da escola vai ser Xavier Sigor, e a Adélia Sigor vai ser a primeira professora da escola, a primeira mulher professora cega, né, da história do Instituto Benjamin Constant. E aí vai ter o nome Imperial Instituto de Meninos Cegos, e seu terceiro diretor, que era Benjamin Constant, ele vai ser o nome atual por conta de todas as mudanças muito importantes que ele realizou no IBC e todas as coisas que ele deixou que estão até hoje lá e permanecem ainda existentes. Então, o IBC ele começa como uma escola, um internato, onde homens, né, no seu início eram meninos que passavam o ano inteiro lá estudando e depois eles retornavam para suas casas. Alguns aqui do Rio de Janeiro, mas uma parte também de outros estados do Brasil. Hoje a gente tem o Instituto como um centro de referência na questão da deficiência visual, mas ele já amplia sua atuação para outros setores, né? Então não tem só a escola ainda ela existe, mas hoje a gente tem uma escola onde nós atendemos esses alunos desde a educação precoce, que são os bebezinhos que chegam lá, ou cegos, ou com baixa visão, ou também bebês cegos com outras deficiências associadas, né? Que aí é a deficiência múltipla. Aí a gente tem a educação infantil, a gente tem o primeiro segmento do ensino fundamental, que é do 1º ao 5º ano. A gente tem o segundo segmento, que é onde eu dou aula, que é do 6º ao 9º ano. Nós temos o ensino médio profissionalizante, que existe desde 2017, se eu não me engano. Agora nós estamos com uma pós-graduação, né, um mestrado profissionalizante na área da deficiência visual. E acredito que para esse ano ou para o ano que vem a gente vai ter também uma pós-graduação
na geografia no ensino da deficiência visual. A gente vai ter uma pós no curso de especialização. E aí a gente também tem os cursos que são oferecidos na escola durante todo o ano, né, nos 2 semestres, e aí nesses 2 últimos anos online. Acredito que esse ano a gente já vai ter alguns presenciais. Na geografia, nós oferecíamos uma oficina de um dia e um curso de uma semana, né, a geografia no ensino da deficiência visual. Esse ano a gente não está podendo oferecer ainda por conta do nosso número de professores que estão indo para pós-graduação, então a gente está precisando reformular até para poder direcionar a carga horária dos professores para essa oficina e esse curso. Talvez a gente só vá oferecer ano que vem. E também a gente tem a questão da reabilitação das pessoas que se tornam deficientes visuais cegas, né, na fase adulta. Então, é curso de orientação e mobilidade, para aprender a andar com a bengala, andar na rua. É atividade da vida diária, que agora se chama PEV, Práticas para a Educação da Vida Diária, que é onde eles vão aprender a cozinhar, lavar roupa, cuidar de uma casa, passar roupa. Então, tem todo um processo de reabilitação dessa pessoa para esse mundo novo que ela vai viver, né, após a perda da visão. A gente também tem a realização de consultas oftalmológicas. O IBC ele tem um centro médico lá onde são realizadas também cirurgias. A gente tem uma imprensa Braille, onde nós produzimos essas publicações científicas, que são revistas, livros, e também a gente tem nessa imprensa a produção também de áudios, livros, né, os livros que são gravados em áudio. A gente tem essa produção de material especializado, que são os materiais didáticos táteis aí da geografia, da história, das ciências, da matemática. Então, aqui eu estou mostrando para vocês exatamente como o IBC funciona hoje, né? Aqui eu já trago a definição para vocês, não da forma escrita, mas de uma apresentação do que é deficiência visual, do que se divide, né? A gente tem a pessoa com baixa visão, o tamanho da fonte que nós costumamos usar normalmente a Arial 24, mas tem alunos que utilizam uma fonte até maior do que essa, mas se essa fonte passar de 20 para 30, já fica muito complicado, porque aí a perda de visão está muito progressiva, ela está aumentando, né? Então a tendência é que essa pessoa precise ir fazer um curso de Braille, né? Porque provavelmente ela vai ficar cega muito rápido. E aí tem a questão do cego, que eu coloquei a imagem de um dedo tocando no ponto Braille, né? Então é a forma de escrita, como eles escrevem. E aí essa questão do Braille, ela é universal, porque ela foi criada por Louis Braille, um jovem francês, né? Que é essa combinação desses pontos que eu estou apresentando aqui para vocês. Esse alfabeto Braille, ele é produzido lá na escola, lá na gráfica, nessa imprensa que eu falei para vocês, e aqui eu estou colocando uma cela para vocês terem uma ideia de como é que isso funciona, né? É interessante, porque essa escrita ela é feita ao contrário, né? O inverso. Então, eles precisam pensar nas palavras ao contrário, quando eles usam esse material que está nessa imagem abaixo, que é reglete e punção, onde essa combinação desses 6 pontos ele está dentro de cada quadradinho desse aí. Então, ele tem que escrever, né, dessa forma que ele está apresentando aí, da direita para a esquerda, e depois ele vira a folha, e aí vai estar escrito da forma correta que ele vai estar corrigindo e lendo quando ele vira. Então, para formar os pontinhos que sejam salientes, né, que possam ser sentidos no toque. E também tem a utilização da máquina, que é essa foto acima à direita, que são para as pessoas que não conseguem usar a reglete a punção, né? Alguns têm problema de motor para segurar o punção e furar a folha, que é uma folha mais grossa, essa folha do Braille, né? Até para poder sair esses pontos. E aí utiliza essa máquina. Essa máquina ela é oferecida pela escola durante o horário das aulas, os alunos podem usar, mas não podem levar para casa, né? Infelizmente, é um material que a escola só cede para uso lá, interno. Abaixo a gente tem a imagem que eu coloquei de uma aluna de baixa visão, então ele utiliza esse caderno com pauta mais grossa, mais espaçada, um lápis também com a ponta mais grossa,
onde na escrita dele, ele vai escrever essas letras também muito grandes, a maioria deles escrevem muito grandes, até para poder conseguir ler o que está escrito, né? Então, esse caderno também é ofertado na escola para os alunos, a reglete e a punção também é ofertado pela escola, então, esses materiais eles podem levar para casa, mas a máquina Perkins, até pelo custo dela ser muito alto, e precisa-se de manutenção, e muitas dessas crianças não têm essa condição financeira, a escola oferece para eles no horário de aula, tá? Bom, aí aqui eu já estou trazendo uma área mais específica da geografia, né, o que a gente trabalha lá na escola, e que já existiu esse material desde a época do Zé Álvares de Azevedo. Ele traz materiais da geografia nesse pedido dele, da compra de materiais para a inauguração da escola. Então, é feita uma lista com materiais de geografia. E os mapas que nós utilizamos hoje, que são chamados mapas táteis, naquela época recebiam o nome de mapas em relevo, né? Então, vocês vão observar nas imagens que vão vir a seguir, que esses mapas em relevo eles são muito diferentes do que nós entendemos hoje como mapas, né? Então, eu coloquei um trecho aqui da minha dissertação de mestrado, onde o Benjamin ele vai observar onde é que estão os melhores mapas em relevo produzidos naquela época, né? A preocupação dele de oferecer materiais de uma boa qualidade para os alunos naquele período, tá bom? Bom, segue aqui alguns mapas em relevo, e aí vocês podem observar que esses mapas em relevo, na verdade, eles são maquetes, no que a gente entende hoje, né? Material que você vê que não é um material que a gente tem acesso hoje. Aliás, eu nunca nem tinha visto esse tipo de material em outros lugares que eu havia dado aula antes de chegar ao Instituto. São mapas talhados na madeira. Esse primeiro superior é um mapa em relevo da hidrografia e do relevo do Rio de Janeiro. Essa imagem bem centralizada ali, a Baía de Guanabara, a região serrana aqui mais atrás, aqui a área litorânea do Rio de Janeiro. É um material que a gente já não usa, eu cheguei a usar em alguns momentos nas minhas aulas, mas quando eu levava os alunos para a sala de geografia, porque nós lá temos uma sala de geografia, onde esses materiais ficam guardados, mas esses três que estão aparecendo nas imagens nós não usamos mais, porque eles agora são mapas que vão para um museu que vai ser construído para esses materiais, né? Materiais da geografia e de outras disciplinas. As duas imagens abaixo são mapas em relevo, onde a gente tem a foz do Rio Amazonas, e à direita a gente tem o delta do Rio Mississippi. A diferença desses dois materiais abaixo para o de cima é que o do Rio de Janeiro ele é todo feito de madeira. Vocês podem observar que eles têm até um talhado em volta que faz com que essa peça seja assim de uma beleza singular. As duas imagens abaixo tem uma que é gesso com madeira, e a outra imagem, essa do Rio Mississippi, na verdade, você tem madeira, você tem uma colagem de areia em torno dessa marcação do delta. São materiais interessantíssimos. O problema é que a gente tem muito cupim no IBC por conta da idade desses materiais e dessas madeiras que são madeiras nobres. Então, são peças que, se a gente não tiver o cuidado, a gente acaba perdendo. Então, sempre tem um processo muito grande lá na escola, não a cada ano, mas sempre que possível, de desculpinização desse material. Esse aqui é um material dos que tem da geografia antigos, talvez o mais belo de todos eles, né? Que a gente tem um museu que foi construído para esse material, que é uma mapoteca. Então, são esses mapas em relevos talhados na madeira, como aqueles primeiros que eu apresentei, mas na forma de gavetas, né? Então, é uma cômoda gigantesca que a gente tem, que ao puxar cada gaveta dessa, nós vamos encontrar mapas, que são essas duas imagens abaixo que eu estou apresentando para vocês. Então, são mapas de relevo e hidrografia de estados do Brasil. É um material, uma peça que ela foi utilizada para as aulas de geografia até os anos de 1970, 70 e pouco. Eu não usei nas minhas aulas, até porque é um material
assim, vamos dizer, uma peça mesmo de museu. Eu não tinha condição de estar, como é que eu vou dizer, manuseando muito, até porque precisava também de manutenção na época que eu cheguei lá na escola. Então, hoje a gente tem as aulas e as visitações nesse museu, que é essa imagem que eu estou apresentando para vocês. Então, ele foi feito especificamente para aquela peça, mas que a gente tem esse mapa aqui também, que é outro mapa em relevo, que foi projetado e pensado por um professor de geografia cego para a comemoração do centenário da independência do Brasil. Significa que esse ano esse mapa está fazendo 100 anos, né? Que foi em 1922 que ele foi construído. Mas aí, para surpresa de vocês, esse que eu estou apresentando nas imagens é uma réplica, porque o original ele está colocado na parede do corredor onde tem a sala de geografia, onde segue caminho para as salas de aula da segunda fase. Então, esse original ele é feito na madeira, como os outros que eu mostrei para vocês. Aliás, todos os mapas daquela época, né, em relevo, eles eram talhados na madeira. Esse aqui é uma réplica em fibra de carbono. A gente pensou nas questões táteis dos oceanos. Vocês podem ver que os oceanos eles têm ondinhas para simular, né, a água se movendo. E aí, nos rios, vocês podem observar que a gente tem relevo e hidrografia, né, onde os alunos estão tocando. E a gente colocou um gel especial para eles terem a sensação de que estão tocando em água, né? Não é que eles vão ter a percepção da água, mas ao tocar eles vão sentir que é um material diferente. É mais mole, é mais geladinho, então isso faz com que, na explicação, a gente remeta isso a eles. Ó, esse tipo de material ele está representando a água. Então, isso faz com que os alunos pensem, sempre quando eles tocarem, que essa sensação é como se fosse a sensação de uma água, né? Então, a ideia da textura é sempre essa, é você, na textura, representar algo para eles, né? Que não é, no caso, o relevo. O relevo está ali na fibra de carbono, mas como representar a água, né? Esse museu, a gente tem maquetes de pontos turísticos da cidade do Rio de Janeiro. Eu não sei, eu acho que eu não coloquei aqui essas imagens, mas as duas peças principais são essas, né? É esse mapa do relevo e da hidrografia da América do Sul. Aliás, o original ele ganhou uma premiação na época das comemorações do centenário da independência, que esse corredor da Pasté, onde a escola está localizada, teve uma grande comemoração naquele ano, né? Aquele ano foram várias festividades no Rio de Janeiro, que era a capital, do centenário da independência do Brasil. Então, o Instituto participou desse concurso com esse mapa em relevo, que naquela época eles colocaram várias engenhocas nele, que a água circulava. Nos relatos do professor, ele conseguiu colocar água circulando na hidrografia da América do Sul. Bom, aqui também são outros materiais que a gente tem lá na escola, esses 3 globos táteis para explicar os continentes, paralelos e meridianos. Vocês estão observando que é um trio de globos, porque aí a gente tem a questão do tato também nesse material. Então, começa com continentes, depois a gente vai para os paralelos, depois para os meridianos. E aí, para juntar isso tudo, a gente produz um outro material, né? Agora a gente está tentando lá, com várias maneiras e testes, juntar os paralelos e os meridianos, mas isso precisa de um tempo, né? Porque a gente começa a testar um material desse com uma pessoa cega adulta, para depois a gente partir para a testagem com os alunos em sala de aula. Então, a construção desses materiais demanda tempo, não é uma coisa que a gente faz hoje e no próximo mês já está pronto, né? É um processo longo da produção desses materiais, tá bom? Outra coisa, esses globos a gente utiliza até hoje, mas os outros materiais a gente não está usando porque são materiais que vão para o museu, esse museu que eu falei para vocês, tá? A gente tem os vulcões, a gente tem embaixo, são maquetes também, todas feitas na madeira, e aí a gente tem vulcão, a gente tem as curvas de níveis, a gente tem ali os fusos horários,
mas também são materiais que a gente não utiliza mais em sala de aula, tá bom? A gente está com esse material também para o museu, mas que os alunos, ainda no período que eu cheguei na escola, eles também usavam, tá? Só para mostrar para vocês como a gente tem uma variedade de materiais, mas que eles não são possíveis ser usados agora, primeiro porque são frágeis e a gente tem uma quantidade muito limitada, né? A gente não tem uma quantidade que dê para que atenda a todos. Bom, aqui a gente tem os mapas táteis que foram produzidos na minha pesquisa de mestrado. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Tem algum barulho atrapalhando? Não, tá tudo certo, Lu. Tá tudo bom? Então tá. Qualquer coisa me avisa, tá, Lorena? Sim. Obrigada. Então, os mapas táteis daqueles lá, dos mapas em relevo, para esses mapas táteis, a gente já tem um caminho bem longo, só para vocês terem uma ideia. Esses mapas táteis, os primeiros, eles eram muito feitos à mão. Esses que eu estou apresentando para vocês agora, a gente tem a questão da impressão do material em tinta, que são que os meninos aí da minha pesquisa estão tocando, e aí tem a posição em cima do material, que é a película. Então, o que seria esse mapa tátil hoje? É você produzir uma matriz, né, desse layout, e aí eu estou com 3 mapas do trajeto casa-escola de cada um dos alunos, né? Então, a gente trabalha o contraste de cores, que é você utilizar cores muito fortes. Não é o caso aí desses mapas, porque os alunos que ficaram com eles eram cegos, né? São pessoas cegas. Então, para o baixa visão, essas cores que foram utilizadas, elas não servem. Como eram mapas para eles levarem para casa, então a gente não usou contraste de cores, se vocês observarem bem. A gente tem a textura, que é feita nessa matriz, e depois a gente vai para o lado nessa máquina que está sendo apresentada, onde é colocada uma película de plástico, e aí esse plástico é aquecido, e toda a textura que está ali, quando você tira o plástico, ela sobressalta. Então, a pessoa cega vai tocar nessa textura e vai identificar. Então, tudo que está na legenda de textura, a gente tem que estar posicionado no mapa. Então, está lá, Baía de Guanabara, a textura são ondulações. Então, na Baía de Guanabara tem que estar as ondulações, né? E também é interessante falar desses mapas que vocês podem observar que alguns têm poucas informações e outros têm muitas. O ideal é a gente não colocar muita informação para não poluir o mapa, porque também cansa, né? Então, ele está lá, são 10 legendas. Nossa, até ele chegar lá no final, ele não lembra mais o que ele leu no primeiro quadradinho lá da legenda. Então, a gente também tem que evitar. Esse segundo parece que tem muita informação, mas foi toda a informação que o aluno deu. Então, ele passa por Japeri, por Queimados, Nova Iguaçu, Mesquita. Então, ele queria que a gente colocasse esses pontos que, para ele, eram pontos principais no trajeto dele de casa até a escola. Tá? O outro material que a gente utilizou também na minha pesquisa de mestrado, no qual eu trabalhei conceito de paisagem, mas eu produzi um mapa tátil, foi uma maquete que nós fizemos. Por que maquete multissensorial? Porque essa maquete, ela vai reproduzir um recorte da paisagem da escola, mas ela vai trazer junto os outros sentidos que não visual, né? Que é o que eu preciso estar destacando para ele entender que paisagem é aquela a partir do que ele escuta, do cheiro que ele sente naquele lugar ali. Então, para começar essa fase da minha pesquisa, nós trabalhamos com a maquete da escola. Só para vocês terem ideia do tamanho da escola, como eu só mostrei a fachada na primeira imagem, aqui a gente tem a maquete dela toda, né? Então, os alunos eles estão tocando. A primeira imagem mostra a parte onde eu fiz o recorte atual, né, da paisagem, onde não tinha nada. Vocês estão vendo que ele está tocando ali numa área que é um morro, que não tem nada. Eu estou com a mão do aluno segurando onde é a imprensa. Na segunda imagem, eles estão tocando também nessa parte de trás da escola. E a seguir eu mostro a maquete como nós fizemos na minha pesquisa. Toda essa maquete ela foi feita lá no IBC, lá nesse setor de produção de material. Nós usamos muito material reciclado, que eram sobras de materiais que tinham lá. Eu e um designer gráfico. Nós fomos fotografar
essa parte da escola que fica atrás, que é o complexo esportivo, onde a gente tem piscina, quadra de esporte, a pista de corrida, campo de futebol, tem uma biblioteca na frente. E aí nós tentamos reproduzir o mais fiel, o mais próximo do que nós tínhamos observado lá em loco, né? E nas fotos que nós tiramos. Vocês estão observando essas 6 imagens e ela vem numa sucessão, porque essa maquete ela é desmontável. Nós montamos e desmontamos ela. Hoje ela está lá na sala de geografia. As cores, vocês podem observar o contraste de cores que nós pensamos muito para colocar, mas também fiel às cores reais lá dessa paisagem, né? Essa parte de trás é aquela imagem daquele morro vazio que o aluno está tocando na primeira imagem. Na segunda, nessa maquete, a gente já começa a observar que o morro está sendo ocupado por uma favela, né? Então, essa maquete, ela está mostrando essa mudança da paisagem que ocorreu ao longo dos anos no IBC, né? A gente também tem, além disso tudo que eu estou falando para vocês, nós colocamos o som no campo de futebol, onde ao apertar esses 2 botões que estão na primeira imagem abaixo, vai sair as vozes dos alunos jogando futebol de 5, né? Que eles jogam lá. E também tem um botão que aciona o barulho da piscina, que é as crianças tomando banho, né? Rindo, conversando na aula de natação. Isso é a paisagem sonora. Colocamos a paisagem olfativa, que foi uma essência de mata, nessa camada verde que está cobrindo ali a favela atrás, que vocês conseguem observar na terceira imagem superior. Então, eu tive uma estagiária lá comigo nesse período que ela conseguiu produzir uma essência de mata. E aí a gente borrifava nesse material aqui que nós encontramos, que era o que mais conseguia segurar o cheiro da vegetação. E aí os alunos, quando eles chegavam lá no local onde essa maquete estava, eles identificavam logo, nossa, professora, está um cheiro de planta aqui, um cheiro de folha. E aí eles conseguiam identificar muito rápido onde é que estava, porque a gente sempre falava que ali naquele morro atrás da escola tem vegetação. Então, vocês estão observando que as 3 imagens abaixo são os alunos testando a maquete. Resultados dessa maquete foram, assim, fabulosos. Primeiro porque a maquete ela vai dar a noção do todo para esses alunos. Por que, Luciana, a noção do todo? Porque a pessoa cega, ela reconhece o lugar por partes, porque ela vai identificar ao tocar. Diferente da gente, que quando a gente, num relance do nosso olhar, a gente já identifica tudo que está onde você se encontra, né? Eu estou aqui na minha casa, então eu olhando já identifico tudo que tem aqui. A pessoa cega não, ela vai reconhecendo o lugar ao tocar, então ela vai tocar, aqui tem livro, aqui tem caneta. Essa maquete, ela vai dar a noção de todo num conjunto, porque um aluno chegou para mim e falou assim, professora, eu só conhecia a parte da piscina. Eu não tinha noção de que o ginásio ficava próximo da piscina. Aí o outro falou assim, nossa, professora, que legal, eu não sabia que uma favela era desse jeito, né? As casas eram assim, são todas próximas, eu até já fui num morro, numa favela, mas eu não tinha essa noção na minha cabeça de que as casas eram assim coladinhas. Aí o outro falou, e o telhado? Eu não tinha a menor ideia do que era um telhado. Nunca toquei num telhado, foi a primeira vez. Então, essa riqueza de detalhes, essa nossa preocupação de trazer o mais próximo do real para eles, ajudou, no que eu falei lá no início da minha fala, na construção da imagem dessa paisagem. Então, quando ele observa aquela primeira maquete daquele jeito, né? E quando ele chega nessa maquete, ele já vê que teve uma mudança na paisagem, ele já vai ter uma outra construção, né? Ele já vai conseguir perceber o quanto de mudou da paisagem do IBC ali no complexo esportivo para esse IBC de hoje, onde ele estuda. E detalhe, alguns falaram que tinha elementos ali na paisagem, naquela maquete que estava faltando, como, por exemplo, uma árvore que tinha na entrada do ginásio, que é essa segunda imagem aqui centralizada, que depois eu tive que colocar a árvore. Eu falei assim, mas, professora, essa árvore é a minha localização, é ela que me guia para saber onde eu estou. Outra coisa, a senhora colocou a grade na piscina, tem que colocar a grade na piscina, porque quando eu passo ali, eu toco, coloco a minha mão na grade e eu sei que ali é a piscina. Então, isso tudo são
foram dicas que foram necessárias colocar na maquete, porque são as pistas que eles têm para se deslocar na escola, na construção do mapa mental deles, dessa paisagem. Então, foi um trabalho muito interessante, muito rico, porque propiciou a gente observar muita coisa de que a gente ainda não tinha noção de que esses alunos conseguiam construir nesse deslocar deles, nesse espaço tão grande que é a escola, né? Então, foi um trabalho muito legal que a gente conseguiu fazer. Depois, eu trago para vocês a questão da produção dos materiais nessas oficinas que a gente faz. Aqui foram com estagiários de geografia que nós tivemos logo no início, quando eu cheguei lá no IBC. Então, são 4 materiais que eu escolhi para vocês observarem, que muitas vezes a gente acha que é complicado produzir um material, mas que muitas vezes a gente pode ter coisas em casa que a gente consegue produzir, né? Então, são todos materiais não de difícil acesso. A gente tem à esquerda uma estufa humana, onde o aluno está vestindo aí uma capa de plástico, né, com aquela tampa de bolha, um cabo de guarda-sol, para ele entender o efeito estufa, né, o aumento da temperatura do planeta. E hoje a gente nem precisa mais desse material, porque o calor tanto que se faz hoje, a gente vive exatamente numa estufa humana, né? A imagem centralizada superior, a gente estava trabalhando com poluição da água, né? Estava trabalhando nesse momento aí com essa turma o meio ambiente. E aí o pessoal que estava fazendo estágio comigo, eles produziram, eles conseguiram pensar, né, no decorrer das aulas onde eu estava explicando o conteúdo, que 1 litro d'água, uma colherzinha de café de óleo, né, de qualquer produto químico, pode contaminar 1 litro d'água. E aí, para trabalhar essa proporção, eles colaram essa colherzinha de café do lado da garrafa de álcool, mas na verdade tinha água dentro, e aí o aluno segurava aquilo, nossa, professora, só esse pouquinho aqui de óleo contamina essa água toda. Aí a gente falava, imagine várias, milhares e milhões de colheres de produtos contaminando um rio, né? Só para eles pensarem numa proporção maior, já que a gente estava trazendo algo tão menor e mais próximo ali da realidade deles, né? Esse outro material é um mapa tátil de bolso que não funcionou, eles não gostaram desse material, porque não tem título, não tem legenda, era um mapa tátil do caminho do gasoduto Brasil-Bolívia, e eu estou ajudando o aluno a tocar no material, foi feito com aquela cola de relevo, mas não tinha legenda, não tinha escala, não tinha pontos cardeais, então, para os alunos utilizarem sozinhos não funcionaria, né? Mas era um material interessante porque eles poderiam guardar e levar para casa, trazer para a escola, mas eles não gostaram por conta da falta de informação, aliás, falta de muitas informações, né? A imagem de baixo é um CD de música, porque também a música é muito interessante para trabalhar com esses alunos, né? A paisagem sonora, o som, é algo que eles gostam muito, principalmente esses alunos agora que eu estou trabalhando com deficiência múltipla. O som atrai muito eles, a música atrai muito os alunos. Então, a gente estava trabalhando no período da Guerra Fria, mundo bipolar, e os estagiários trouxeram um CD que eles gravaram música dos anos 60, que ninguém ali conhecia, né? Porque eles não eram vivos naquele período, mas foi muito interessante, né? Até para poder falar do mundo daquela época. Agora, o que não funcionou foi a capa, né? Porque não tem contraste de cores, tem uma linha ali circundando aquele material branco, mas a 60, né? Em relação aos anos 60, eles colocaram também com cola quente que dava para eles tocarem e sentirem, tá? Aqui é a oficina de geografia, o pessoal trabalhou com material reciclado e aí tentaram construir alguns mapas táteis nas imagens superiores, né? Então, ali a gente tem floresta amazônica, aquela divisão dos solos, a gente tem aqui um mapa tátil de um estacionamento da uma universidade, embaixo a gente tem um climograma, então o pessoal usou bandeja de isopor, materiais com texturas diferentes, né? Então a gente também tem aqui a imagem abaixo à direita. Não passou. Oi? Esse slide que você está falando agora, para mim, aqui pelo menos não passou. Qual? Continuo naquele da estufa. Voltei. Não, para mim está parado. Está parado? Peraí. Voltou? Não, congelou. Então é melhor eu sair, né? E É, voltar?
Isso. Espera aí, deixa eu fechar e voltar. Eu vou abrir agora de novo. Espera aí, só um minutinho. Sim. Está aparecendo? Tá, agora tá. Tá? Então, vou colocar assim, isso. Isso. Então, vou voltar a falar de novo, né? Que eu estava mostrando esses materiais que, na verdade, eles tentaram fazer mapas táteis, mas o material que tinha eram materiais, como é que eu vou dizer? Materiais reciclados, a gente não tinha película para fazer um mapa tátil, levar para a máquina, até porque essa oficina ela foi feita numa universidade, né? A gente foi convidado para dar essa oficina lá. Então, a gente trabalhou com papéis de diferentes texturas, que também funciona, com contraste de cores, que esse material feito numa base de isopor, esse superior à esquerda, que é o estacionamento da universidade, onde a gente foi fazer essa oficina. Então, vocês podem observar que eles fizeram legenda, eles tentaram escrever também no braille, para colocar junto com o material. Aí depois a gente tem a floresta amazônica também mostrando degraus da floresta, né, da vegetação, e eles também tentaram colocar algumas texturas. Isso para o pessoal ter uma ideia de como é que se produz um material desse, né? Às vezes com o que a gente tem ali naquele momento. Embaixo é um climograma que foi feito naquela bandeja de isopor que a gente compra queijo e presunto no mercado, que eles embalam. Então, eles usaram aquela bandeja e colaram papéis texturizados para mostrar ali, fazer o climograma, uma linha com a gramatura mais grossa. A da direita é um mapa também que a pessoa tentou fazer de Niterói, né, dentro do estado do Rio de Janeiro, aí o bairro onde ela mora. E assim, isso foi ali do material que a gente tinha, mas as ideias são boas, né? Não que se atingiu plenamente. Vai dar para o cego trabalhar com esse material? Bom, esse aqui desse mapa abaixo à direita não tem, porque não tem braille, não tem nada. Então, minimamente, o braille é essencial para a gente poder produzir um material para uma pessoa cega. E aí o ideal sempre é esse. Todo material que eu fizer, eu sempre tenho que pensar em quem que eu vou atingir. Eu não vou só atingir o aluno cego, eu vou atingir todo mundo. Então, tem que ter a tinta e o braille juntos, né? Então, todo material que é produzido e é pensado na escola, ele tem que ter tinta e tem que ter braille também. Aqui é o trabalho de campo que a gente faz com os alunos. A gente fazia muito, muito mesmo. Um dos trabalhos de campo que a gente fez muito interessante com eles foi numa fábrica de plástico em São Cristóvão, onde a gente viu todo o processo de industrialização do plástico, desde o polietileno, vindo lá da petroquímica da Bahia, que eles compravam, e aí eles mostraram todo o processo de produção até chegar numa sacola. E aí a questão da paisagem sonora, do barulho da indústria, da sensação térmica do calor dentro da fábrica. Então, isso tudo foi muito interessante destacar naquele dia ali do trabalho que a gente fez com as turmas. Aqui foi na Copa de 2014, eles tiveram acesso ao Maracanã antes dos Jogos, né? Isso foi bem no começo do ano de 2014, foi em março, e aí os alunos puderam ir lá no campo, sentar lá na cadeira dos reservas, tocar na grama. Eles também, de certo modo, até foram úteis para a questão da acessibilidade do Maracanã, se o braille dava para ler, se estava legal, a posição das cadeiras. Então, nós levamos praticamente todas as turmas do segundo segmento no Maracanã para fazer essa visita. E aí depois nós trabalhamos com várias oficinas de História e Geografia, falando da economia dos países que iam participar da Copa, coisas interessantes desses países, localização, quais continentes os países ficavam. Então, a gente, depois desse trabalho de campo, a gente desmembrou em várias atividades no decorrer daquele semestre até o mês da Copa, na geografia, junto com a história e com as outras disciplinas também. Então, foi um trabalho muito legal de se fazer. Aqui eu estou trazendo para vocês os espaços lá do IBC. Esse primeiro aí superior é o pátio interno onde eles ficam na hora do recreio, só para vocês observarem como ele é muito grande, né, essa escola.
Eles têm um espaço muito bom, né, de várias atividades. Aí eles têm escolinhas de esporte no contraturno, eles têm várias oficinas, tem música, tem informática, tem teatro, tem brinquedoteca, tem vários atendimentos também de fonoaudiologia, psicomotricidade. Então, a escola oferece uma gama de atendimentos e serviços para os alunos, tá? A imagem à direita é a sala de geografia que a gente fica hoje, né? E aí, nessa imagem tem alguns dos materiais que nós utilizamos lá nas aulas, os mapas táteis na mesa, algumas maquetes, os nossos globos também, livros que a gente utiliza. E as duas imagens abaixo, tanto da esquerda quanto da direita, é a sala de aula para vocês terem uma noção de como é. Como é um prédio centenário muito antigo, as salas elas são pequenas, né? Assim como no INES também. São institutos que foram feitos para turmas muito pequenas, né? Não são para turmas grandes como a gente tem no Estado, na prefeitura. Então, só para vocês terem uma ideia do tamanho, da dimensão das salas de aula e dos espaços que a gente tem lá. E aqui eu termino a minha apresentação deixando essas frases para vocês pensarem e refletirem disso tudo que eu apresentei, né? Desse conhecimento, dessa geografia que a gente fala, que é uma geografia que você pode utilizar esses recursos, né, didáticos que eu apresentei para vocês, não só para esses alunos cegos e de baixa visão, mas também para os alunos que enxergam. São materiais que atraem muito eles nas aulas, né? Eu já tive experiências com mapas táteis com os alunos do Estado, eles gostavam muito, muito mesmo. A formação do professor, né, do que a gente está tendo essa experiência hoje, né, do que se refere à educação especial, né, as metodologias que são utilizadas, né, as aulas, a maneira como as aulas acontecem, o currículo é o mesmo de uma escola regular, o tempo de aula também é o mesmo nessas turmas, não nas turmas com os alunos com deficiência múltipla, mas os alunos só com uma deficiência visual. É uma aula regular, normal, que a gente tem da mesma forma, com a mesma grade de disciplinas, né? Fora os atendimentos que eu falei para vocês. Essa didática multissensorial, que você trabalha os outros sentidos, se ela é possível também na rede regular com os alunos, eu acredito que seja, e aí também é para vocês pensarem. E a questão do que eu estou pesquisando agora, que foi a saída da minha zona de conforto, do sexto ao nono ano, eu fui trabalhar com os alunos, com as crianças pequenas de 6, 7 anos, né, das séries iniciais, primeiro e segundo ano, e aí a gente está trabalhando com a questão do livro tátil, né, literatura infantil, mas trabalhando com a geografia, e aí nós produzimos, na minha pesquisa de doutorado, um livro tátil contando a história dos ventos, né, e aí a história dos ventinhos, e toda a questão do vento como um elemento atmosférico da paisagem. Nós fizemos vários encontros com as crianças, trabalhamos com audiodescrição, fizemos audiodescrição de histórias infantis, eles ouviram áudios, músicas, trabalhamos também com a produção de um audiolivro dessa história deles, e foi muito gratificante, porque é uma forma também de contribuir com as séries iniciais para se trabalhar a geografia de uma outra maneira, né? Que seja uma geografia que dê prazer neles, né? Porque os alunos, muitas vezes, quando eles chegam no sexto ano lá, eles não gostam da geografia, tem elementos da geografia que eles não conseguem ter a percepção, e eu acho que esse trabalho da gente agora com as séries iniciais ajude de alguma forma as professoras a modificar também um pouco essa didática de trabalhar com a geografia com as crianças pequenas, né? Então, desde o primeiro ano, eles já terem contato com a paisagem, com o lugar, com o território, mas de uma maneira mais lúdica, né? Que faça sentido para eles e que eles façam parte também dessa produção. Então, eles são importantes também na construção dessa nova geografia, que é a geografia da infância que a gente está construindo lá na escola, tá? E aí eu deixo aqui o meu e-mail de contato para vocês, né? Agradeço mais uma vez a todos que estão aqui me ouvindo até agora, né? Tendo essa paciência de me ouvir, e espero que vocês tenham gostado e fiquem à vontade aí para qualquer dúvida, perguntas, né?
Ah, querida, eu te agradeço. Eu vou te ouvir falar várias vezes e vou sempre ficar com a sensação, sabe, de estar maravilhada. No Ah, fim, obrigada, vou Lorena. usar o mesmo, vou usar aquele trabalho da dissertação, mas você sempre vem com outros materiais, com coisas que, né, você recupera da pesquisa, porque sempre é um recorte, né? É, E a gente fica sempre. Claro que todos nós sentimos, eu sei que você já, na sua própria trajetória, mostra como isso não foi contemplado na sua graduação, né? Como foi um percurso que você fez no teu, né, caminho aí profissional, mas também a gente também reconhece que nem tudo a gente vai resolver com o currículo, é. né? A gente precisa criar movimentos. Eu acho que a gente tem hoje lá, você falou da Vânia, né? Alguém que está se debruçando sobre a perspectiva para trazer mais um olhar para reforçar a nossa discussão no currículo, mas, para além disso, esses momentos, né, de práticas de ensino, de estágio, onde essa discussão da relação teoria-prática, né, fica muito evidente, onde as realidades profissionais são motivos de debate, é a hora que a gente tem para investir também, né, nessas produções. E até em contrato de trabalho eu tinha muito menos conhecimento, assim, eu estou vendo aqui as fotos e a gente fica muito impactada com o trabalho, e aí eu lembro da sua fala lá na FEBEF, quando você trouxe esses materiais, eles circularam, né, entre nós, É. tinha essa mesma sensação de manipular, de fechar os olhos, e fazer, sabe? E é muito interessante, é uma experiência, né, que nos desloca desse lugar. Ao mesmo tempo que a gente tem uma questão muito próxima, você termina falando da necessidade, né, de provocar uma sensibilização desde criança para a geografia, porque eles chegam não gostando, né? Isso nos iguala, né? Porque também as crianças, É. né, tidas como, É a né, mesma coisa. é Eles são iguais aos que enxergam, é. Não isso, tem nada de diferente, Lorena. Exatamente, a é gente tem um isso. projeto de extensão que é para geografia nos anos iniciais, né, que é do CRIS, e a questão que nos mobiliza é exatamente essa, né? Como a gente também recorre à literatura, recorre a você falou da audiodescrição, a gente recorre aos podcasts, né? Mas a gente vai fazendo experiências, e aí no caso da infância, né, para gerar essa acessibilidade, essa provocação de atribuir sentido para aquele conhecimento, e aí a gente não precisa nem falar só de crianças por isso, né? A gente pode falar isso em qualquer idade também, né? É do humano, né? Essa necessidade É. de a gente provocar os sentidos. E aí você traz isso muito forte na apresentação, porque, assim, em vários pontos, lembrando da discussão com os meninos em sala, por exemplo, quando a gente falou na última aula, a partir de um texto da Giza, da ideia de um museu da geografia escolar para poder recuperar a história da disciplina, né? O quanto os objetos, que ela vai chamar de objetos vestígios, são importantes e pouco estudados na geografia escolar. Ela recupera alguns exemplos, né, para mostrar como esses objetos, né, a gente fica muito no texto escrito e nas referências, e poucos trabalhos vão lá buscar o diário de classe, né, no registro da geografia, para poder recuperar a história da disciplina a partir daí. E eu fiquei vendo como isso é rico e como isso é muito óbvio no que você traz, né? Você várias vezes falou, assim, que é do museu, a gente tem, É, né? é, é. Tem E não pode se perder, né, Lorena? É um material muito rico. A gente tem, são 3 museus que nós temos na escola. A gente tem um Museu Luiz Braille, né, que tem materiais muito antigos na escola, e um desses materiais é um globo tátil, que a gente acha que vem nessa primeira remessa de material vindo de Paris, a gente não tem certeza. Tem regletes muito antigas. A gente tem um Museu da Célula, que é para as aulas de biologia, e tem esse museu de maquetes e monumentos da cidade do Rio de Janeiro, que a gente fala que é o Museu de Geografia, mas que se pretende fazer um outro museu também, com esses materiais que eu separei. Falei assim, olha, gente, isso aqui não pode jogar fora, não pode emprestar. A mesma coisa os mapas táteis de quando eu cheguei, que são muito diferentes dos atuais. Então, isso aqui a gente tem que guardar, porque isso aqui é história. A gente não pode se desfazer disso, né? Eu vou embora, vão vir outros professores, vão vir outros alunos, e as pessoas precisam conhecer essa história. Né? A gente não pode apagar a história. A mesma coisa quando eu falei dos professores com quem eu aprendi. Né? Isso é muito importante, a gente ter essa gratidão, porque quem veio antes e nos ensinou, né, Lorena? Então, isso tudo é história. E a história ela precisa ser preservada, a mesma coisa esses materiais. Isso, Né? nesse caso, é uma história da própria geografia escolar, né? De como, porque Do esses IBC. objetos, né, estão relacionados a uma metodologia, né? Eles não são por si, eles também contam, né, de como se pensava a educação Naquela época. naquela época, e como se foi mudando o material, vai dando conta de também trazer
essa história. Achei muito, muito interessante também por esse viés, assim, como ficou muito... Se a gente tinha, né, um debate em relação ao texto na semana passada, isso de maneira de exemplos, assim, isso ficou muito nítido hoje com a apresentação, a gente nem combinou, né? Você escolheu os materiais, É verdade. Casou bem, né? Na semana seguinte, a gente discutiu a ideia da construção de um museu de geografia escolar, assim. Fiquei muito impactada também com a ideia do trabalho de campo, né? Como alguns também, como a gente poderia achar que não caberia. Não cabe, né? Porque é muito rico. Para eles, principalmente o deslocamento. Quando a gente sai da escola para algum lugar com eles, a gente sempre faz a audiodescrição dos lugares e das paisagens onde nós estamos passando, né? A gente foi no Museu do Avião, passamos pela Avenida Brasil, né? Cortamos a Avenida Brasil, e aí a gente foi apresentando o que estava do lado direito e do lado esquerdo da Avenida Brasil, as favelas, né? Os lugares, os bairros, e eles a todo momento ficavam perguntando por onde que a gente está passando agora, professora? Que barulho é esse? Aí a gente vai explicando para eles entenderem. A questão também da mudança de temperatura dos lugares, isso também se destaca muito para eles, né? Você está próximo ao mar, e daqui a pouco a gente está distante do mar, a temperatura fica mais quente, ou quando a gente vai no Pão de Açúcar, que a gente sobe, e aí também a temperatura muda. São coisas que a gente começa a perceber quando a gente trabalha com esses alunos, né? A gente também traz os nossos outros sentidos, eles ficam muito mais apurados quando a gente está nessa convivência e nessa vivência com eles, entendeu? Uhum. E aí você faz isso, né? Traz esse processo todo, ele é realmente de inclusão, né? Porque não, quase todos, ou se não todos esses materiais, essas estratégias que você trouxe, a gente já faz junto com as turmas regulares também, né? Não tem prejuízo de um perante o outro. Então, você traz essa questão no final, né? De como usar esses materiais também no ensino regular, como a gente pode fazer isso, porque aí se a gente traz outras realidades que não o DBC, onde a gente tem turmas, né, mais exclusivas para os alunos com essas necessidades, se a gente pensa no ensino regular, onde eu posso ter um ou dois alunos, né, pensar nesses alunos não exclui pensar nos outros, né, é pelo contrário, é um movimento que você vai fazer a inclusão desse aluno e o outro vai continuar seu aprendizado, né, também são materiais extremamente inclusivos nesse sentido. A ideia sempre foi essa, porque como a gente tem que atender os alunos de baixa visão, então você já traz os outros também junto nesse material. Eu nunca consigo pensar num material só para o aluno cego. Isso é, dentro das minhas pesquisas, isso é praticamente impossível de acontecer. Tem professor que fala assim, mas eu só vou trabalhar com cego. Tá, mas aí então esse material vai ficar guardado só para o cego usar. Então os outros alunos da turma não vão poder usar. Isso é praticamente impossível, não tem como eu fazer um material exclusivamente só para determinado grupo dentro da escola. Mas se eu faço um trabalho em tinta também, por mais que a letra seja ampliada, pessoal, as pessoas videntes vão ler também. Né? Então, vai atender todo mundo. E é um material que realmente chama muita atenção, como a Lorena falou, as pessoas têm vontade de tocar, né? O tempo todo a gente quer estar ali botando a mão, isso porque eu só levei os mapas táteis, a gente não levou nenhum globo daquele, né? Nenhuma maquete para vocês tocarem. Mas aí, só aproveitando a sua fala, a gente tem as visitações lá na escola, né? Elas estão temporariamente paradas por conta desse retorno agora, que ainda está muito no início ainda, mas que provavelmente em algum momento vai ser retomado, né? E aí vocês podem estar lá agendando uma visita com a geografia, né, comigo e com os outros professores, que a gente faz a visitação lá por vários setores que vão ter relação com a geografia, né? A gente procura trazer a relação do que a gente tem lá na educação precoce, com a primeira fase, e aí levar nos museus, a gente conhece a produção de materiais, a gente vai naquele complexo ali esportivo também, para vocês conhecerem, então é uma visita muito interessante e muito legal, né? A gente passa pelo menos uma manhã inteira, né, Lorena, caminhando lá na escola para conhecer tudo. Sim, já alguém perguntou aqui no chat, né, se tinha, ficou encantada, né, com a... Acho que foi a Yara mesmo que perguntou, e a gente já teve essa experiência fantástica, né, de ter alguém aqui que estava junto, já faz um tempo, né, acho que o grupo mudou, se modificou, não sei se permanece alguém, mas foi incrível, né, e é super aberto para a gente fazer isso, eles são super receptivos, né, eles se preparam para isso, então não é... Essa ideia mesmo do preparo, né, e a gente tentou fazer isso também, tá construindo o grupo da Vânia, na época, né? Acho que era bem no início, e ela começou a fazer
essa proposta. Achei muito interessante, a gente pode, claro, quando a gente retomar, pensar nisso, a ideia, principalmente do estágio 4, sempre foi muito de fazer essa abertura do estágio. A gente não conseguiu ainda desenvolver como queria, né? Mas não só fazer o estágio em EJA, por exemplo, como é a proposta até agora, mas que eles conseguissem fazer o estágio também no IBC, no INES, que você trouxe, né? Porque são experiências que enriquecem, né? Se a gente tem grupos de alunos fazendo em perspectivas diferentes, isso enriquece e todo mundo aprende, Sim. né? Sim. E aí, esse outro ponto que eu achei muito interessante, quando você traz alguns materiais e diz que os estagiários que ajudaram a construir, produzir esse material, né? A gente tem essa provocação de que, embora tenha um estágio que é de observação, né, mas a importância, o quanto dá um salto, né, de qualidade nesse estágio, quando é possível também essa interação, né? E você traz aí... Então, a gente tem lá, sim, a possibilidade. Esse ano, cada professor pediu 2 estagiários, né? Então, são 4 professores para cada um, 2 estagiários. A gente já fez essa solicitação. E aí, realmente, o estagiário ele vai acompanhar as aulas, né, com a gente. Ele vai estar na sala, observando os materiais, conhecendo tudo. A gente mostra o IBC todo. E também a possibilidade da produção de algum material que fique lá para a gente utilizar com os alunos. A ideia sempre no final é que ele faça algo que deixe para a gente. Tem uns que produzem apostila, outros produzem materiais táteis, né? Então, sempre tem alguém que faz alguma coisa e a gente acaba anexando a nossa cartela lá de materiais, né? Então, alguns daqueles globos ali foram produzidos por estagiários. A gente tem também lá material de batalha naval para trabalhar com as coordenadas geográficas, para os alunos entenderem. Então, assim, é muito interessante. O pessoal acaba sempre gostando também. Aqueles materiais lá que eu mostrei da garrafa de álcool com a colherzinha ali também. Boa noite, gente. Me atrasei muito hoje. Boa noite, Rosana. Boa noite. Então, a ideia é essa, sim, é acompanhar as aulas, né? E aí tá com os alunos, aquele contato diário com os alunos, e também quem se interessar também pela produção de material, a gente também auxilia também, Lorena, na produção. Tá? Eu vi aqui, tentando recuperar, alguém perguntou, você traz as máquinas e mostra, né? Aqueles mapas que você traz, todos são feitos no IBC, não é isso? Os mapas, sim. Todos eles, né? Todos eles. Tem um setor lá que produz, a gente trabalha com designer gráfico. Assim, não, nós, professores de geografia, a gente não está sem som. Tem alguém dizendo que está sem som, Lorena. Acho que é. Não, foi ele, foi o Rosana, mas nós ouvimos sim. Sim. Tá. A gente auxilia na produção, a gente não, vamos dizer assim, coloca a mão na produção desse mapa. Eu fiz os meus na minha pesquisa, mas como a gente não tem assim, a possibilidade de estar lá em tempo integral produzindo esses mapas, a gente tem um auxílio, sim, de um designer gráfico, pessoal que vai produzir a matriz desses materiais, do mapa e dos outros materiais também. Então, a gente está lá sempre testando, leva para a sala de aula, testa com os alunos, volta. Às vezes, o mapa daquele não dá certo, precisa desfazer tudo e começar do zero, tudo de novo. Né? Às vezes, a textura não ficou legal, ele toca, não consegue diferenciar uma textura da outra. Nós agora fizemos um caderno de mapas do Brasil, muito legal, com as regiões, os estados, as capitais, né? E tem um mapa das regiões geoeconômicas também. A gente também está produzindo mapas dos outros continentes, da Pangeia, então a gente está desenvolvendo muitos mapas táteis agora e de tamanhos diferentes, né? Os mapas eles eram muito grandes, agora eles estão diminuindo para caber melhor na carteira, né? E tudo são testagens ao longo dos anos, né? Precisa se testar com eles, né? Não adianta a gente achar que o mapa está lindo, maravilhoso, nossa, professora, as cores estão perfeitas, mas quando a gente testa com eles, eles não gostam, não funcionam, eles não entendem, porque eles precisam aprender a usar esses mapas, então a gente tem que estar ensinando por onde começar, o título, olha, que está a legenda, o que está à sua esquerda, o que está à sua direita. Isso é um trabalho, né? A gente vai trabalhando ao longo do tempo com eles, né? A gente agora está voltando, então estou precisando apresentar muitos mapas para os alunos que não tiveram acesso nesses 2 anos, né, de pandemia desse material. Então, tem hora que eles ficam até cansados, né? Então, essa semana eu já não vou trabalhar com muito mapa. Semana passada eu trabalhei. Aí, essa semana eu vou com material.
Aí, na outra semana, a gente trabalhou com Globo Tátil. Então, a gente tem que ir variando para eles também não cansarem. E aí vem o conteúdo. Aí, do conteúdo, o que tem de material daquele conteúdo para a gente trabalhar? Tem como sair da sala de aula? Tem como levar no museu? Então, a gente vai intercalando conteúdo com material, áudio também, né? A gente trabalhou muito com podcast, com gravação. Tem aluno que ainda gosta que a gente mande material em áudio para eles, né? Então, a gente está tentando aí voltar de uma maneira que dê para atender todo mundo, né? Começou que hora, Jair? Porque tá sem som nenhum aqui, eu tô tão baixo, eu não consigo ouvir nada. Oi, Rosena. O som está funcionando sim. Começou no horário que nosso horário, 7 horas, tá? Mas nós estamos te ouvindo sim. Luciana, eu queria saber também como é que está a questão, como é que foi, né, o impacto da pandemia no Instituto. Eu fico imaginando, né? Nós todos vivenciamos, né, de várias formas aí. E aí queria entender como foi, como você avalia aí que foi esse processo, especialmente no Instituto, com toda essa proposta, né, que é tão interativa, como vocês conseguiram, né, no campo do possível dar conta? Então, o ano passado a gente fez 2 anos em um, né, 2020 e 2021. Né, o primeiro semestre foi 2020 e o segundo semestre 2021. A gente tinha um material impresso, né, os textos, as apostilas, a gente trabalha com material produzido mesmo na geografia, a gente utiliza material nosso, que são as apostilas, então elas eram impressas e os pais iam lá pegar esse material para a gente utilizar com os alunos, né? Eles em casa, durante as aulas online. A gente tinha os horários de aula, a grade de horários de aula normal, mas aí a aula online era o mínimo da legislação que a gente podia estar dando, né? Então, um tempo, 2 tempos de aula, outro tempo você manda atividade. Nós também tínhamos sábados letivos, onde a gente mandava material para eles fazerem atividades aos sábados. Trabalhamos muito com WhatsApp, Google Sala de Aula, então todo o material no WhatsApp e no Google Sala de Aula, para quem tinha acesso um ao outro, né? E-mails também a gente usou, mas muito mais o Google Sala de Aula. E agora, a questão, Lorena, era dos alunos que não tinham acesso a computador e muito menos a celular, né? Então, foi um grande problema também lá no Instituto. Então, a gente fez campanha para arrecadar para compra de celulares, né? De internet para esses alunos. A gente fez também no ano passado isso. Mas aí, já no final do ano, a gente retornou no presencial. Mas, assim, poucos foram, então a gente estava trabalhando no presencial e online em casa também, que realmente foi muito desgastante, né? Porque corria para o IBC, depois corria para casa para dar aula em casa tarde, mas a questão da geografia com os materiais a gente não conseguiu usar, nós não conseguimos, de alguma forma, fazer com que os pais também ajudassem os alunos. Você imagina, o pai tem que aprender a utilizar aquele material, porque demanda tempo, e aí ele ter tempo de ajudar o filho em casa. Então, realmente, era coisa muito complicada. A gente ficou mais na questão de trabalhar a apostila, a gente trabalhava muitos vídeos também, a gente mandava vídeos com audiodescrição, músicas, né? Então, isso a gente utilizava. Mandava a música antes, depois na aula, vamos trabalhar a música, o que essa música tem a ver com o nosso conteúdo, né? O que lembra, o que leva, qual a questão que está envolvida aqui nessa música. Então, a geografia procurou trabalhar dessa forma. E também com os podcasts, que funciona muito lá também, eles gostam muito. Muitos professores, não só na geografia, mas nas outras disciplinas também trabalharam. A gente também fez trabalho interdisciplinar, foi um trabalho com ciências, geografia, e teve uma outra disciplina que eu não... língua portuguesa com matemática. Nós produzimos um livro digital com a turma do 6º ano, trabalhando o vento, e aí a professora de matemática trabalhou com pipa, os ângulos, a professora de língua portuguesa trabalhou com diário, então era o diário de uma pipa na paisagem do Rio de Janeiro, aí trabalhamos conceito de paisagem, lugar, aí era um grupão na chamada de aula com as 3 professoras, dando aula ao mesmo tempo. Tinha hora que era uma loucura, mas no final a gente conseguiu. Apresentamos o livro, fizemos o livro digital, a professora fez no Canva o livro, com som, com audiodescrição das imagens, ficou maravilhoso. E agora os alunos estão pedindo para a gente fazer impresso esse livro, transformar ele num livro impresso,
em tinta e braille para eles, e a gente vai levar agora para a direção da escola para ver se é possível imprimir lá e distribuir para eles, né? Aqueles que são os autores do Diário da Pipa. E também trabalhamos com o 8º e 9º ano, a pesquisa sobre meio ambiente, que eles tinham que fazer essa pesquisa no bairro onde eles moram, e depois essa pesquisa ela foi colocada no Facebook para todo mundo ler, né? Então, os familiares tiveram acesso à pesquisa, como é que está a realidade do nosso bairro hoje. Tem coleta de lixo, tem rede de esgoto, tem água encanada, o que falta? Tem segurança, iluminação pública. E aí eles fizeram uma redação e na página do Facebook do trabalho eles colocaram lá e as pessoas iam comentando, iam elogiando o trabalho. Foi muito legal. Nossa, o resultado dessa daí também foi muito bacana. E assim a gente tentou trabalhar interdisciplinarmente, mas online, né? Deu muito trabalho, Lorena. Foi uma loucura. Tinha hora que eu parecia que eu ia enlouquecer com tanta coisa. E conserta uma redação, e daqui a pouco é o diário. E assim, foi muito gratificante, mas foi corrido. Foi muito corrido. Fora as aulas, né? Com conteúdo que você também tem que dar, né? Mas é muito bom. Foi legal, eu gostei muito. Nossa, de novo, outra vez, outra experiência, né? É o que a gente está falando no começo, né? De quanto impactou todo mundo e como dessa perspectiva do caos também, quando retiram tudo da gente, né? Não tem nada. E agora vocês criam o quê a partir disso? E aí coisas assim acontecem também, né? Eu vou recuperar aqui, também não quero te... Sei que você está cansada. Muita gente elogiando aqui no chat, né? Falando obrigada mesmo. Né, de conhecer. Eu queria abrir, não sei se alguém quer abrir o microfone, fazer alguma pergunta, estão satisfeitos? Obrigada, Ana. A gente está fazendo enquanto eles se animam aí, a gente está fazendo essa experiência em várias, a gente vai buscando, né, as alternativas, e abrindo as temáticas, né? E aí eu também fico, eu entendo que a Ana está falando ali, porque é isso, a gente percebe, né, o quanto tem para aprender ainda, né? O quanto a gente pode discutir dentro do campo da geografia. Eu tenho certeza que se a gente tivesse aqui pessoas que trabalham, você traz a questão aí das múltiplas deficiências, né? Eu não faço ideia, Luciana, eu fico imaginando quanto isso é desafiador, assim. A gente, depois que escuta tudo que você está falando, pensa assim, caramba, agora está pensando em alguém que tem a questão da cegueira associada, né, a ser cadeirante ou ao autismo, né? E como faz isso? Então, são muitos... A Ingrid está aqui também dizendo que o microfone dela está ruim, mas a conversa foi ótima. Obrigada, Ingrid. A gente tem, então, todos esses desafios colocados, né? E que a gente não dá conta numa formação... Não dá. Não dá, inicial. Não tem como, E por isso a importância do que você fala dos cursos abertos no Instituto, né? Na especialização, nas oficinas, e eles se animaram aqui da visita que a gente pode, sim, organizar. O estágio, né, Lorena? O estágio também é muito importante. E eu sempre achei muito importante, até porque eu também não tive oportunidade, né, na graduação, de ter um estágio assim, né, de ter essa chance de conhecer esse outro mundo, tanto da surdez quanto da deficiência visual, que são mundos completamente diferentes. Por isso que eu acho importante a gente ter o estagiário. Eu acho que é muito enriquecedor. Você vê o cotidiano da escola, do dia a dia da escola, né? E isso agrega muito para quem está se formando agora, né? Eu acho que dá conta, né? Ou aproxima muito. A gente tem uma banca na quarta-feira da Rural, e o mestrando escreveu sobre o estágio como uma possibilidade também de extensão nessa relação universidade e escola, né? E eu tenho pensado muito nisso também. Como a gente tem aí, como a experiência de estágio, ela liga esse tripé da universidade, né? A gente tem o ensino, uma disciplina curricular, mas a gente tem a pesquisa. Eu tenho certeza que você está muito provocado aqui, que tem muito de pesquisa aqui, né? Tem um mundo de coisas para a gente aprender nessa dinâmica do professor pesquisador. E também extensão, que é essa nossa responsabilidade com o que está sendo produzido na educação básica, como a gente contribui, né? Na nossa formação, a gente pensa na formação que não é só individual, mas é social também. Né? Então, essa ponte necessária, né, da universidade com a escola e com a sociedade através da extensão e através do estágio também, como ele traz, né? Acho
bem bacana. Querida, eu só tenho a te agradecer, assim, foi riquíssimo mais uma vez. Eu Mais que uma vez, agradeço. muito. Estou muito feliz, Lorena, foi muito bom. É sempre bom a gente estar juntas, né? Nessa Sim, troca, muito sim. bom Tomara que mesmo. tudo se resolva para a gente poder estar junto de verdade, né? Lá no IBC, lá na FEBEF. Com Continuar certeza. compartilhando. Quero te agradecer. Tenho certeza que escutar você faz a formação dos nossos alunos, né, ter um salto de Ai, qualidade, que de provocação, bom. Eu tá? fico muito feliz, né? Sempre que tiver oportunidade, eu venho aqui falar. Eu acho que a gente precisa que esse conhecimento, né, seja multiplicado, né, compartilhado, né, Lorena? Da Isso. gente dar a oportunidade das outras pessoas conhecerem o que a geografia do IBC faz, né? A gente, é uma geografia com professores que não são universitários, né, não estão dando aula na universidade, mas a gente produz um conhecimento, né? A gente produz pesquisa, né? Os professores são professores doutores, né? A gente tem a vontade de que esse conhecimento que está ali seja levado para as universidades, que as pessoas conheçam, né? E que isso faça com que outros também se interessem por essa geografia, né? Que é uma geografia que cresceu muito, né? Que está dando outros frutos, porque a gente só tinha os mapas táteis, né? Se você conhece também, né? A gente tem na USP, na Federal de Santa Catarina, né? A gente tem na Federal do Ouro Preto, pessoas que fazem mapas táteis. Mas a gente também tem agora essa geografia com as crianças, né? Que é uma geografia. A gente tem esses materiais táteis que você também pode estar trabalhando, não só com esses alunos, mas com os alunos da rede regular. Então, é uma geografia muito rica que a gente tem ali, que não pode ficar ali guardada, né, Lorena? Sim. As Com a pessoas precisam metodologia, conhecer. a gente fala do podcast, né, quando isso é atrativo, e o quanto isso busca um princípio que vocês têm muito a ensinar para a gente, que é da audiodescrição, né, que não é Sim, só... eu nem falei da audiodescrição, né? Estava até Eu nem pensada aqui, eu falei. quis A perturbar, gente pode não falar foi. depois. A gente Um outro processo, a metodologia, que é isso, da sim, voltada, né? Tem a questão de voltar para os alunos com a questão da cegueira e da baixa visão, mas também é isso, a gente está acionando isso para a formação na universidade, em vários aspectos, em vários projetos de extensão. E aí a gente tem, não é só um método, né? A gente vai lá e grava. A gente tem toda uma discussão e tem toda sim, uma riqueza, tem. né? Que a gente pode... Todo um processo de produção de roteiro, né? De como é que eu vou descrever, fazer a audiodescrição daquele filme, de um desenho, né? Ou de uma imagem, né? Que processo que a gente faz? Como é que se começa a audiodescrever? Da esquerda para a direita, de cima para baixo, né? O que é mais importante destacar naquela imagem, naquela paisagem daquele texto, ou tem a diferença de descrição para audiodescrição, né? Existe uma diferença. Descrever não é a mesma coisa que audiodescrever, né? Na descrição, eu não preciso apresentar muitas informações, mas na audiodescrição, sim, né? Então, tem uma diferença que é muito interessante e é importante, porque a descrição eu posso ter ela no Enem, né? Fazer a descrição, como também a audiodescrição no Enem de uma imagem. Né? Então, é um outro conhecimento, um outro assunto também muito legal na geografia, que está sendo usado muito agora, né? Eu vou dar uma palestra na Unirio mês que vem falando sobre audiodescrição em documentários, em filmes, e que isso traz para a ciência, né? Para as geociências. Sim, uma professora lá. Maravilha, é isso. Quando falta uma acaba, tá vendo? Você já abre outra possibilidade para nós. É verdade. Tem assunto, né, Lorena? Não falta, você fica dando outras pistas aí para a gente. Poxa, querida, muito obrigada, viu? Ai, obrigada, gente. Compartilhar. Você falou aí das redes, né? É importante que a gente vai, no meio do trabalho, encontrando as parcerias nas escolas. Isso é muito bom. E eu acho que a gente aqui é um exemplo muito claro disso, né? Muito fundamentado. Te agradeço mais uma vez. Eu que agradeço, querida. Obrigada, viu? Saudade de você, do pessoal lá da FEBEF. Tem muita saudade. Que bom que a gente está sempre se encontrando. Isso. Tá? Obrigada, pessoal. Estou vendo que vocês estão colocando aí no chat. Eu que agradeço. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, né? Tem lá o meu e-mail, a Lorena também tem. Fiquem à vontade de alguma dúvida, né? Quiserem
pensar em algum material, né, Lorena? Alguma coisa assim nesse sentido, né? Tiverem dúvidas, é só me perguntarem, tá bom? Maravilha. Muito obrigada, querida. Mais uma Eu vez. que agradeço. Tchau, gente. Obrigada, tá? Boa noite a todos. Boa noite. Mas, Boa semana, que a semana está começando. é, Se Deus quiser. Tchauzinho. tchau.